Após anos de casamento, um homem começa a perceber mudanças sutis, mas perturbadoras, no comportamento de sua esposa. O distanciamento emocional, os olhares furtivos para o celular e as noites insones sinalizam que algo não está certo. Sem confrontos diretos, ele observa, analisa e prepara silenciosamente sua resposta. Enquanto sua esposa tenta manter as aparências, ele traça seu próprio caminho, enfrentando a verdade dolorosa que se desenrola diante dele. Uma história intensa sobre traição, orgulho e a frieza de quem já não tem mais nada a perder. Por coincidência, conheci o amante da minha esposa, então o fiz. Eu conheci acidentalmente o amante mais jovem da minha esposa, então fiz com que ele a fantasmasse e depois assumi a custódia do filho dela. Eu deveria ter escrito isso antes, mas precisava de tempo para processar, para colocar minha cabeça no lugar e para aceitar a farsa do meu casamento. Mesmo agora, parte de mim ainda luta para acreditar nisso. Você passa mais de 2 décadas com alguém, constrói uma família, um lar, um futuro juntos e acha que conhece essa pessoa. Você confia nela. Vai para a cama todas as noites ao lado dela, completamente certo de que ela é exatamente quem diz ser. Mas eu aprendi da pior maneira que você nunca pode realmente saber o que está acontecendo dentro da cabeça de outra pessoa. Tenho 48 anos. Fui casado com Bella por 22 anos, uma vida inteira. Nos conhecemos em um churrasco comunitário quando éramos apenas 2 jovens idiotas que não faziam ideia do que a vida reservava para nós. Tudo parecia natural desde o começo, fácil, como se fôssemos feitos um para o outro. Tivemos 3 filhos, uma casa, uma rotina, uma vida sólida e estável, e eu achava que já havíamos sobrevivido ao pior que a vida poderia nos jogar. Mas eu fui um tolo. A pandemia mudou tudo. Como muitos outros, perdi meu emprego, e essa mudança de poder, porque, sejamos honestos, é disso que se trata, fez Bella mudar. No começo, achei que fosse apenas estresse. Todo mundo estava à beira do colapso naquela época, mas olhando para trás, os sinais estavam lá. Ela começou a falar comigo de forma diferente, a me tratar de forma diferente. As brigas se tornaram constantes e não eram apenas sobre dinheiro, eram sobre mim, sobre como eu não estava fazendo o suficiente, como eu não estava me esforçando o bastante, como eu estava falhando como marido, como homem. Ela nunca disse que me desprezava, mas eu sentia isso no jeito como revirava os olhos quando eu mencionava mais uma entrevista de emprego fracassada, no suspiro que dava quando eu dizia que estava tentando o meu melhor. E sim, eu entendo, eu não terminei a universidade, e no nosso país isso torna conseguir um bom emprego quase impossível, mas eu tentei, Deus sabe que tentei. Enviava currículos, pegava qualquer trabalho online que conseguia encontrar, mas nada parecia dar certo. Isso mexe com um homem, faz ele se sentir inútil, mas eu não desisti. Eventualmente, um amigo me ajudou a conseguir um trabalho temporário, algo pequeno, apenas um contrato curto, mas isso abriu portas para coisas maiores. Continuei subindo, continuei me esforçando e logo estava ganhando mais dinheiro do que nunca, mais do que ganhava no meu antigo emprego. Achei que isso resolveria as coisas. Achei que uma vez que a luta financeira desaparecesse, Bella voltaria a ser a mulher que eu conhecia, mas ela não voltou. Ela continuava distante, ainda insatisfeita com algo que eu não conseguia identificar. Até que descobri, um ano inteiro depois, não foi um erro, uma traição de uma noite que ela se arrependeu. Não, foi um caso completo, calculado, se escondendo, fazendo ligações secretas, ocultando despesas, uma vida dupla. E eu descobri da maneira mais humilhante possível, pelo celular dela. Eu nunca olhava as mensagens dela, nunca mexia nas coisas dela. Eu não era esse tipo de homem, mas naquela noite eu tive que olhar. Eu estava pedindo há dias o contato de um amigo em comum que eu precisava falar, e Bella continuava dando desculpas, evitando, ficando irritada sempre que eu tocava no assunto. Então, eventualmente, enquanto ela estava distraída, peguei o telefone dela para achar o número sozinho, e então algo me fez continuar rolando a tela. Talvez fosse instinto, mas o que quer que fosse, no momento em que abri o aplicativo de mensagens e comecei a ler, meu estômago afundou. Estava tudo ali. Uma coisa ficou clara a partir daquelas mensagens. Ela gostava de ter tudo. Um casamento estável e um amante secreto. Como se fosse uma rede de segurança. Se perdesse um, ainda teria o outro para ampará-la. Não tirei capturas de tela porque parecia arriscado demais no momento. Enviar para mim mesmo e depois apagar as evidências levaria mais tempo do que eu queria gastar. Meu coração já estava batendo forte demais. Mas tive o bom senso de pegar meu celular e gravar tudo o que pude até que ela voltasse. Então, por ansiedade, fechei o
o telefone e o coloquei ao lado da cama dela. Eu precisava pensar, porque uma vez que eu agisse, não haveria volta. Eu precisava fazer isso direito, pelos meus filhos, mas como acabou acontecendo, o destino tinha outros planos para mim. Era uma quinta-feira comum quando aconteceu. Eu tinha saído tarde do trabalho e resolvi parar em um bar pequeno perto do meu escritório. Não era meu lugar habitual, mas eu não estava com pressa para voltar para casa. Bella havia dito que ia sair para jantar com amigas e, naquele ponto, eu já não me importava o suficiente para questioná-la sobre suas saídas. Estava bebendo um uísque quando notei um homem sentado sozinho, mexendo no celular. Bem vestido, mas sem exageros, 30 e poucos anos. Mais novo do que eu, mas definitivamente não um garoto. Ele não era nada notável, mas algo nele parecia muito familiar. Então eu percebi, eu já tinha visto aquele rosto antes, em fotos, no celular de Bella. A raiva me dominou, eu queria socá-lo ali mesmo, mas graças a Deus não reagi imediatamente. Eu tive sorte de não ter bebido tanto ainda. Em vez disso, observei-o e cheguei a uma conclusão. Ele não tinha nada de especial. Além de ser mais jovem, ele não parecia rico. Era um cara comum, apenas sobrevivendo como o resto de nós. Então eu escolhi ele. Terminei minha bebida, levantei e fui até ele. Ele mal notou minha presença até que puxei a cadeira ao lado dele e sentei. Ele olhou para mim surpreso e perguntou se me conhecia. Antes de responder, olhei bem para ele e perguntei seu nome. Disse que ele não deveria hesitar em me responder. Afinal, ele estava dormindo com minha esposa. Sei que isso não deveria ser engraçado, não naquela hora, nem agora, mas de alguma forma foi, porque ele ficou me encarando de boca aberta por mais de 1 minuto, juro. Então balbuciou algo sobre não saber do que eu estava falando, que eu devia estar confundindo ele com outra pessoa. Recostei-me na cadeira, ainda observando-o, e deixei claro que não havia engano. Eu sabia de tudo, os encontros no hotel, as mensagens tarde da noite, tudo. Joguei na cara dele cada detalhe, cada mentira que Bella me contou, cada mentira que ela contou para ele. Ele tentou negar no começo, depois disse que não sabia que Bella era casada, mas o jeito como desviou o olhar com a mandíbula travada me disse que ele suspeitava. Eventualmente ele admitiu, disse que Bella tinha contado que a relação dela com o pai dos filhos era complicada, que eles eram mais como copais do que marido e mulher. O idiota parecia realmente apaixonado por uma mulher 10 anos mais velha do que ele, com 3 filhos. Então eu fiz ele acabar com isso. E eu soube que funcionou quando Bella começou a desmoronar. Ela ficava checando o celular como se estivesse esperando por algo importante, mas eu sabia que era alguém. À noite ela não conseguia dormir, até as crianças perceberam a mudança. Elas a evitavam como a peste, sentindo que algo estava errado. Ela tentava agir normalmente, mas não enganava ninguém, e eu fazia questão de deixar isso claro. Sempre que ela me olhava, eu a encarava com um olhar frio e sem emoção. Não gritei, não a acusei, apenas deixei que ela se afundasse no peso da própria culpa esmagando-a, e enquanto ela desmoronava, eu fazia meus movimentos nos bastidores, entrei em contato com meu advogado e comecei a preparar o divórcio. Eu não ia deixar que ela saísse dessa ilesa. Não, eu queria arrancar a rede de segurança debaixo dos pés dela. Certa noite entrei na sala e a encontrei encolhida no sofá, olhando para o celular com uma expressão vazia. Quando perguntei se ela estava bem, ela hesitou antes de dar um sim sem vida. Fui direto ao ponto e disse que ela estava agindo de forma estranha. Foi então que ela admitiu que sentia que algo estava errado. Quando pressionei, ela finalmente desmoronou e disse que não conseguia entrar em contato com um amigo e que ele simplesmente havia desaparecido. Um amigo, né? Fingi estar pensativo antes de sugerir que talvez ele estivesse ignorando ela e que deveria entender o recado. A reação dela foi impagável, incerteza e medo nos olhos. Ela tentou insistir que não era nada disso, mas eu apenas dei de ombros e disse que talvez esse amigo tivesse percebido algo que ela ainda não tinha. Ela perguntou o que eu queria dizer e deixei as palavras afundarem lentamente. Disse a ela que certas coisas simplesmente não valiam a pena arruinar a própria vida. Foi naquele momento que ela definitivamente soube que eu sabia, só não sabia como eu sabia. Também percebi que, naquele ponto, ela já entendia que nosso casamento tinha acabado. Naquela noite, peguei ela no banheiro com o telefone no ouvido, sussurrando desesperada no celular. O tom de súplica na voz dela era quase patético enquanto deixava uma mensagem implorando para que ele retornasse a ligação. Ela precisava falar com ele. Fiz questão de que me visse quando saiu do banheiro. Não disse uma palavra. Apenas cruzei os olhos com os dela e deixei o silêncio falar por mim. Você acredita que essa mulher não mencionou a própria infidelidade? Nem sequer tentou implorar para ficarmos juntos? Talvez ela achasse que eu fosse tocar no assunto primeiro, mas não o fiz. Levou uma semana inteira para que ela finalmente falasse comigo sobre isso. Deixei que ela falasse, que dissesse que sentia que eu estava distante. Quando finalmente respondi, disse que não tinha nada a dizer. Ela insistiu, perguntou por quê, como se já não soubesse. Perguntei se
se ela realmente não fazia ideia. Ela admitiu que sabia que havia cometido um erro. A palavra erro me fez rir. Disse a ela que o que ela fez não foi um erro, foi uma escolha. Um erro acontece uma vez. Ela escolheu fazer aquilo repetidamente. Ela perguntou sobre nosso casamento. Eu disse que agora ela teria que assistir e ver o que aconteceria. Depois dessa conversa, ela mudou de tática. Começou a se esforçar demais. Da noite para o dia, virou a esposa perfeita. Acordava cedo, fazia café da manhã, tentava puxar conversa como se fôssemos um casal feliz, se arrumava, usava perfume, ficava perto de mim, me tocava mais, pequenos toques no braço, a mão na minha coxa. Deixei que ela fizesse tudo isso e ignorei, porque eu sabia que era desespero, eu podia ver. Uma noite ela até sugeriu terapia de casal, dizendo que tínhamos passado por muita coisa e que talvez pudéssemos consertar as coisas. Perguntei a ela o que exatamente ela achava que havia para consertar. Ela hesitou. Eu disse a ela que não existia mais um nós, mas para mim não era sincero. Ela só estava ganhando tempo para encontrar outra pessoa e eu não ia dar essa chance para ela. Minha resposta sobre a terapia deve tê-la despedaçado. Eu vi isso no momento em que falei, mas me importei? Nem um pouco. Ela passou dias chorando, às vezes no quarto, às vezes na cozinha, às vezes no maldito sofá da sala, soluçando como se fosse a vítima de tudo isso, e eu deixei. Ela merecia cada segundo. Não a consolei, não reconheci, nem olhei em sua direção quando ela choramingava e enxugava aquelas lágrimas inúteis. Seu desespero só piorou. Primeiro foram as minhas comidas favoritas, como se um prato de bife ou minha sopa preferida fosse consertar o desrespeito absoluto que ela demonstrou. Agora era patético. Uma mulher que jogou tudo fora, achando que vestidos bonitos e perfume fariam eu esquecer que ela trouxe outro homem para dentro do nosso casamento. Depois vieram as sugestões, viagens, jantares, memórias de tempos felizes, como se nostalgia fosse uma espécie de feitiço mágico que pudesse apagar a realidade do que ela fez. Então, alguns meses atrás, ela fez uma última tentativa. Depois do jantar, me chamou para conversar, fez um discurso sobre como sabia que havia cometido um erro, o quanto sentia minha falta, o quanto sentia falta de nós. Disse que queria tentar de novo e que estava disposta a fazer qualquer coisa para consertar as coisas, e eu perguntei, consertar o quê, exatamente? Então o choro começou de novo. Deus, a essa altura, as lágrimas eram insuportáveis, como se fosse um ato constante, como se ainda achasse que eu era o homem que correria para enxugá-las, abraçá-la, dizer que tudo ficaria bem. Não, aquele homem morreu. Ela continuou falando sobre como podíamos reconstruir, como ainda podíamos ser uma família. Foi quando eu acabei com tudo. Olhei direto nos olhos dela e disse que não a amava mais, nem odiava, porque odiar significaria que ela ainda significava algo para mim, mas não significava. Ela era apenas uma obrigação, a mãe dos meus filhos. Minha esposa, essa mulher estava morta e eu não tinha interesse em ressuscitá-la. Disse que ela receberia os papéis do divórcio em breve, que era melhor ela aceitar porque não ia levar quase nada. Eu tinha provas de tudo, do tempo, ou melhor, da falta de tempo que ela passou com os filhos. Tinha testemunhas para confirmar. A guarda da nossa filha mais nova, minha. Os dois mais velhos estavam na universidade, então estavam fora da equação. Mas a pequena, ela não ia levar. Ela ficou chocada quando eu disse isso, como se já não tivesse jogado tudo fora, mas eu não dei tempo para discussão. A conversa acabou. Deixei ela sentada ali, chorando nas mãos, e fui dormir. O que ela fez depois disso? Problema dela. 2 semanas atrás, ela finalmente assinou os papéis. Ela conseguiu algum dinheiro de mim, mas nada que a fizesse perder o sono. E eu consegui o que queria, a guarda da nossa filha mais nova. Os mais velhos sabem exatamente por que nos divorciamos, e eu fiz questão de que fosse ela quem contasse a eles. Disse que se ela não contasse, eu contaria. E a minha versão seria brutal. Se eu tivesse que contar, talvez tivesse que mostrar as provas. Não que eu realmente fosse, mas ela não sabia disso. Agora os filhos não falam com ela, e ela tem me perseguido desde então, aparecendo de surpresa, fingindo ter uma razão urgente para falar. Qualquer coisa para me fazer ajudá-la. Não posso bloqueá-la completamente, já que ainda precisamos nos comunicar sobre nossa filha, mas ela está praticamente implorando agora. E, sinceramente, eu gosto disso. Gosto de rejeitá-la, gosto de bater a porta na cara dela. Talvez depois de 1 ano disso eu faça algo a respeito. Ainda estou com raiva pra caramba. 22 anos da minha vida não é algo que se esquece fácil, ainda dói, mas uma coisa eu garanto, eu nunca mais serei aquele idiota.